Olá, pessoal. Essa aula nós falaremos sobre os padrões de beleza em diferentes períodos históricos. Todo mundo sabe que a sociedade ela marca a nossa vida, nos influenciando de diversas maneiras, né? E isso não é diferente com o corpo. Aliás, nós somos nosso corpo, né? Nós somos o que o nosso corpo faz, né? Então, as mudanças que foram ocorrendo ao longo da história, né, são visíveis no nosso corpo e como se caracteriza, como os padrões que fazem do nosso corpo, né, as influências que acontece. Na pré-história, o corpo era uma arma de sobrevivência. Então, a gente precisava usar o corpo para caçar, né, para correr dos predadores, né, então para sua subsistência. E nas primeiras civilizações, os treinos e as atividades sempre estiveram voltados às necessidades do coletivo, né? Então todo mundo tinha que trabalhar, tinha que correr atrás de caçar, né, e defender o seu grupo de pessoas no qual você vivia, né, até mesmo nas guerras, até guerrear, né? Era o sentido de guerra que a gente define hoje. Em outros períodos, a religião moldou a visão coletiva das questões relativas ao corpo. Então, depois, em outros períodos, veio a religião. Antes, na pré-história, a gente usava o corpo para existir, né, para poder se manter vivo. E depois, a religião, com o advento da religião, o corpo passa a ter outras visões, outras questões. E ainda assim era coletivo, né? Então, quando se dizia que o corpo era considerado sagrado, a igreja, quando com o advento da igreja, né, eles proibiam as dissecações, estudos de cadáveres, por exemplo. Então, tinha que esconder o corpo, a gente vai ver com o passar dos slides, né? E também aí nessa fase muitas coisas foram proibidas relacionadas ao corpo, até mesmo os conhecimentos sobre o corpo. Só entre os séculos XV e XVI é que veio aí uma nova perspectiva, um pouco mais individualizada, e que aí até hoje perdura, que é uma questão mais individual, né? Cada um busca o que quer fazer com o próprio corpo. Porém, mesmo assim, ainda existe a marca da sociedade nas nossas decisões, né? Nas nossas influências, infelizmente. E também os homens, eles eram bastante fortes, né? Eles tinham a alimentação era muito gordurosa por ser da caça, né? Então, eles também, e para isso também era condizente com a época, né? Então, o corpo era mais forte, né? Na Grécia, na Grécia, é, a gente tem as primeiras academias, 1200 anos antes de Cristo. A educação física era considerada um pilar da formação dos homens, que desde menino frequentavam os ginásios, que eram complexos esportivos, era um centro de formação, mas não era só na época não se dava o nome de esportes, mas eram exercícios, né, jogos e disputas, desafios corporais, mas principalmente a formação intelectual. Então, os soldados, para competir em algum jogo, né, por exemplo, nos Jogos Olímpicos antigos, eles tinham que estudar filosofia, literatura, música, então eles eram muito cultos, né? Não tinha essa separação entre o cognitivo, né, o raciocínio, o pensar, a linguagem, com a parte, o corporal, né? E então havia estabelecimentos específicos para treinamento, por exemplo, de boxe e luta, que são muito antigos, né? As ditas palestras. Os atletas se exercitavam sem roupa, porque eles valorizavam essa questão do corpo. Pode observar aí na imagem, essa imagem é muito importante para a educação física e é um dos símbolos da educação física, que é o discóbulo.
né, uma escultura também na qual você vê toda a musculatura, os ossos, os nervos. Você consegue ver bem definido até. Aí eles valorizavam muito o corpo, né, em todos os seus detalhes, por isso essa questão de não ter preconceito com o nu, né, muito pelo contrário. Aí em Roma, assim como na Grécia, se valorizava muito a questão do corpo, né? Só que aqui em Roma, você tem a frase lá, mens sana in corpore sano, né? Então, mens sana in corpus são. O poeta romano Juvenal, que viveu entre os séculos I e II, foi quem cunhou essa expressão, mens sana in corpore sano. Embora deslocado do significado original, que era deve-se orar por uma mente sã num corpo são. Mas, na verdade, essa citação atravessou milênios e até hoje a gente fala, né, que a importância de você ter uma mente sã num corpo também são. Né? Uma coisa está vinculada à outra, não tem como separar. Então, nessa época já se tinha isso. Mas foi aqui no Império Romano que os treinos, realmente, exercícios físicos organizados mesmo começaram a ser realizados, chamados os treinos, né? Eram tipo treinos militares mesmo, com marchas e exercícios pesados, para que os soldados ficassem fortes e atléticos. Então, aquilo que na Grécia era uma valorização do corpo, tinha-se o corpo como você tinha que manter um corpo saudável e bonito, né? Todo definido. Aqui em Roma continuava, mas eles ainda assim era mais forte, né? Era um fortalecimento muscular. Além disso, a gente pode observar nas imagens aí também que tem essa definição muscular, né? Mas também tem a questão, se a gente for observar, na Grécia você tem uma questão mais da valorização, do nu, da coisa mais filosófica. Em Roma, às vezes já começa a partir mais para uma coisa mais treino corporal mesmo. E aí você também tem algumas influências, né? E aí é da sociedade que colocam muitas roupas, né? Muita proteção, porque havia muitas disputas por terra, né? Por espaço. Então os soldados e as pessoas se vestiam mais do que na Grécia. Então a gente pode ver aí pelas vestimentas. E depois a gente vem na Idade Média. A gente percebe, né, como foi dito lá no início, que você tem na antiguidade toda uma valorização do corpo, e depois vem uma ruptura. E foi o que aconteceu na Idade Média, né, que é o chamado mergulho nas trevas, que sobre a influência da igreja foram abandonados. Até os hábitos de higiene e saúde que eram muito fortes nos gregos e romanos, esses cuidados com o corpo, na Idade Média se tornou pecado. E pela influência da igreja mesmo, né? E qualquer preocupação estética era vista como uma afronta às leis divinas. Antes, na antiguidade, se valorizava os deuses, né? Você não tinha, não era destinado a um deus só. Na Idade Média já vem essa questão do Deus, né? De um único Deus. E aí vem muitas regras, muitas coisas que acabaram barrando aí um pouco o desenvolvimento da busca pelo corpo saudável, dos hábitos de higiene e até mesmo dos estudos sobre o corpo, que acabaram ficando muito escondidos. Continuaram sendo feitos de uma forma bem escondida, mas e foi nessa época que a gente vai ver que teve bastante coisa descoberta e que ficou muito abafado por muito tempo, né? As obras de arte que a gente pode observar, como essa imagem, você vê que eram completamente escondido o corpo através da roupa, né, da vestimenta. Não podia se mostrar o cabelo da mulher, por exemplo, os tornozelos. Muitas mulheres foram queimadas como bruxa só por mostrarem os tornozelos, por usarem roupas mais curtas, né, e serem mais, vamos dizer assim, mostrarem uma sensualidade, né? Então, as obras de arte mais escondem do que evidenciam os corpos diferentes
da antiguidade. E aí no Renascimento, o próprio nome já diz, né, nessas décadas aí, a gente tem o renascimento de muita coisa que na igreja ficou escondido. A gente tem aí no século seguinte um renascimento mesmo, um redescobrimento da anatomia. O maior símbolo de tudo isso são os artistas, né, os anatomistas, principalmente o Leonardo da Vinci, o que realmente os estudos de tudo que ele fez, né, são vários. Então, ele encheu muitos cadernos com anotações, desenhos sobre o funcionamento dos órgãos, dos ossos, músculos, que estudava, ele dissecava os cadáveres. E a obra mais forte relacionada a isso é o Homem Vitruviano, que expressa as proporções matemáticas do corpo humano. A gente acha que não vai ter nada a ver a área de linguagens com exatas, educação física, com matemática, com física, com biologia, com química, mas tem tudo a ver, né? O corpo todo é muito matemático, é muito exato, tem muitas coisas que acontecem no nosso corpo que aí o Da Vinci ele expressou isso nas proporções matemáticas aí do corpo. Até hoje é usado, né, como exemplo. Então a gente tem esse envolvimento corporal já no Renascimento, retomando bastante a questão da saúde do corpo, né? Das descobertas sobre o corpo, para cuidar do corpo. E aí você tem essa imagem, né, do Renascimento que veio lá das virgens, esse tema das virgens às Vênus, né? Então resgata valores humanistas e artísticos e o apreço pelos padrões de beleza da antiguidade. Então aqui no Renascimento, diferente das virgens, né, das imagens de santos, né, de santas, você tem aí um corpo mais à mostra, né, como na antiguidade. Aí você tem a Vênus, que é a Virgem Maria, né, que é a musa dos pintores medievais, só que como uma representação das deusas, né, das Vênus, das ninfas e os semideuses despidos. A gente tem uma mulher um pouco com cabelos longos, né, o padrão dessa época acabava sendo, voltando à antiguidade, com os cabelos longos, aparentes, né, as formas um pouco mais roliças e voluptuosas, né, com uma barriguinha e tal. E esse é o nascimento da Vênus, de Botticelli, de 1485. Então a gente tem muitos retornos aí no Renascimento. E a gente tem aí 1500, né, o homem nu, você já vê pintores e escultores renascentistas desafiando a igreja e eles têm essa representação até de Jesus Cristo praticamente nu, né? E aí deuses, heróis gregos e bíblicos e santos e anjos exibiam músculos definidos, corpos sem pelos e mostravam até as partes íntimas, né? Sem pudor nenhum, né? Essa é uma imagem, uma escultura de Davi, de Michelangelo, que é o modelo de perfeição das formas masculinas, né? Se diz, né? Então, porque é um corpo bastante definido, né? Hoje a gente tem um outro padrão até, mas vamos dizer que esse perdurou, esse padrão bem definido do corpo masculino durou bastante tempo, da mulher já mais gordinha na época do Renascimento, assim como na Antiguidade, e na Idade Média que ficaram muito magros os corpos, tanto os femininos quanto os masculinos, porque teve muitas doenças, muita falta de higiene, né? Então, muitas doenças, alimentação muito inadequada, realmente uma idade das trevas. E aqui a gente tem o Renascimento. E aí, galera, teve uma explosão, né? A partir daí, retornando à questão dos exercícios, dos jogos, né? Da era moderna também voltaram a ser realizados. E aí a gente tem, em 1900, o pai da musculação, esse senhor aí, ele, ele criou, né, na verdade, ele percebeu que colocando pesos, né, a gente trabalharia a capacidade física, né, a força, e isso
criariam músculos, né? Percebeu aí que era o que o pessoal estava querendo, deixar o corpo bastante definido e forte. Então ele criou alguns equipamentos, foram os primeiros equipamentos de academia, e ele que criou o fisiculturismo, né? A competição oficial de fisiculturismo, e lançou a primeira revista sobre a Physical Culture, que era o nome. Mas na antiguidade você não tinha esse nome educação física, né? Quando será que surgiu esse nome? Né? A gente vai ver aqui que a educação física, o nome educação física surgiu mais para frente, mas já se falava em educação do corpo, né? Em tornar um corpo saudável através dos exercícios, né? Assim como na antiguidade. Aí a gente tem alguns modelos aqui de padrões de beleza das épocas. Então, o que em 1900 o pessoal começou a querer fortalecer muito o corpo, até mesmo as mulheres, só que as mulheres ainda tinham dificuldade, né, de fazer as mesmas coisas que os homens têm, tinham muitas e ainda tem, né, infelizmente. Mas em 1920 começou a mulher a se colocar mais, né? Mostrar a expressão sex appeal, ela tentava explicar a sexualidade, explicar a sensualidade no jeito de andar e falar e até de encarar os homens. Então foi chamado de anos loucos, em que as mulheres começaram a ser incorporadas ao mercado de trabalho e adotaram esse visual que é chamado de andrógeno, né? Cortaram cabelos, né? Começaram, a gente vai ver que também vai se contrapondo décadas e décadas, né? Com o estilo de roupa e corpo, cabelo. Aqui as mulheres bem mais magras do que até mesmo ainda é o Renascimento, mas ainda você já tem uma modernidade aqui, né? Então as mulheres entrando em cena e se tornando, tendo o corpo como mais magros como os dos homens, um perfil mais masculino, até mesmo no uso das formas de falar, de se colocar. E aí você tem as roupas que mostram aí um pouco mais as canelas, não deixando a sensualidade, mas não definem tanto o quadril, né? Como as mulheres da antiguidade gostavam de mostrar bastante o quadril. E aqui já tem essa questão do cabelo curto também, que o cabelo é um símbolo muito de sensualidade. E aqui já tem um entrave aí com relação aos homens, né, para se colocar, cortando os cabelos também, né, como tudo isso influencia, né. Usava-se muitas boinas também, né, chapéus como os homens, né. Então, os vestidos eram mais retos, né. Em 1925, o corte de cabelo, esse à la garçonnet, era usado por uma em cada 3 mulheres. Então, começou-se essa luta aí para a mulher ter os mesmos direitos que os homens. Depois a gente tem Hollywood, né, que as coisas, elas não acabam uma e começa a outra período, né, os padrões, eles vão se intercalando, porém, o que fica mais forte em cada período é o que a gente está falando aqui, tá? Então, a gente tem aí, ó, nos anos 40 e 50, uma questão mais sexy da mulher, os quadris, de novo, mais amostras, né, seios mais fartos, então tem aí as divas, né, e aí tem a Marilyn Monroe como um maior símbolo sexual desses tempos. A gente vê aí o uso das roupas, né? Os filmes hollywoodianos que marcaram todo mundo, né? Então a gente tem essa quebra de paradigma. Depois ainda isso fica mais forte com a questão do corpão, violão, né? Ainda seios mais fartos, cintura fina, quadris avantajados, né? Que era uma questão mais europeia, né, mas que também influenciou o Brasil, por exemplo, assim como todo mundo. A, essa atriz, a Brigitte Bardot, né, ficou muito forte nesse modelo corporal, padrão corporal. E aí, em contraste, as revistas de moda exaltam um tipo magricela. Então aí, pessoal, nessa época também começa a vir a questão do
ainda tem um pouco de influência do sex appeal ali de 1920, né, da questão da mulher magra, né, para lutar pelas suas, pela igualdade com os homens, tal, que aí foi começando a criar as modelos magricelinhas aí, as top model da época, né, mas para venda de roupas também, né. E aí você volta, tem em 1970, então, esse modelo andrógeno, né, muito marcado aí pelo David Bowie, pelo Mick Jagger, pelo pessoal, pelos músicos, né, que ficavam essas distinções mais tênues entre as mulheres e os homens. E foi a época da liberação sexual, da igualdade de direitos entre homens e mulheres, né? O padrão masculino sofreu muitas mudanças, que era daquele cara mais fortão lá, do que criou o fisiculturismo, né, para um modelo mais magro dos homens e das mulheres também, então acabou gerando esse paralelismo, esse modelo andrógeno, né, os astros do rock são os maiores exemplos, como a gente disse, né, então os homens acabaram deixando crescer os cabelos, ficaram menos musculosos e usavam roupas mais unissex, né? Então é bem interessante essa época, apesar de toda problemática com relação às doenças sexualmente transmissíveis, sexo, drogas e rock and roll, né? Ah, você tem uma conquista muito grande aí nessa época das mulheres também, né? 1980, a gente chega aí para aí é aquela que eu falei com o contraponto, né? 1970 você tem essa questão do ter um modelo mais andrógeno tanto para mulher quanto para homem e aí em 1980 volta a questão da força masculina mesmo, do fisiculturismo, né? E aí a gente tem o Arnold Schwarzenegger aí como um exemplo dessa época, né? A musculação veio muito forte, a ginástica, então, nessa época, entre 1960, 1970 e principalmente 1980, as ginásticas, né, começou a se criar, a gente falou nas aulas sobre a ginástica, então as ginásticas de academia, as ginásticas feitas em casa até, com vídeos, né, uma atriz ficou muito famosa, que era a Jane Fonda, que fazia muitos filmes relacionados a ginásticas, aquelas polainas, aqueles macaquinhos justinhos de treinamento. E foi aí mesmo que o surgimento da ginástica se deu. E foi nessa época que a educação física começou também a ter uma identidade melhor, né? Que começou-se a falar em educação do corpo, ah, e aí depois mais para frente foi se estudando para o corpo, com o corpo, né, e do corpo. E nessa época a gente ainda tem uma questão mais é, pegava-se uma questão da saúde, mas também uma questão da estética, né? E aí a gente tem aí vários representantes, né? Vários filmes, vários seriados, né, que mostram essa época, né? Então foi aí que surgem as ginásticas e surgem também muito forte as questões do mercado do corpo, né? Aí começa-se as roupinhas, as vestimentas, né? O uso de suplementação, tudo tem início, principalmente nessa. Início não, mas fica fortalecido nessa época e até hoje a gente vê academias para todo lado. E aí a gente tem a Jane Fonda, ó, né? A democratização que foi pelo videocassete, que acho que vocês nem sabem disso, mas tinha muitas fitas de vídeo gravada em que mostravam essa ginástica em casa. Então a gente sabe que tem a possibilidade de fazermos ginástica em casa, né? Sempre teve. Hoje muito mais ainda pelos aplicativos de celular, vídeos de YouTube. Lá na época eram fitas de vídeo gravado, né? Ó, ela fala até aqui, ó, reunindo exercícios de força, flexibilidade e resistência cardiorrespiratória.
né? Então a gente já tinha essa questão da ginástica, que era o que é a ginástica? Uma sequência de exercícios para um determinado fim. Então, se você quer emagrecer, você vai fazer um certo tipo de sequência de exercício. Se você quer ficar forte, como na musculação, né, que é uma ginástica, você vai fazer certos tipos com intensidade, com carga, maiores e tudo mais. Então a gente tem todo um trabalho de princípio de treinamento que já começa nessa época, né? Uh, Se você quer, por exemplo, somente a parte estética, né? Você vai ter uma modulação. Se você quer mais priorizar a questão da saúde, você vai ter uma outra, né? Então a gente tem aí, olha a quantidade de fitas e DVDs que na época eram muitos, né? Hoje, na quantidade de vídeos que você tem de uma pessoa fazendo é outra coisa. Ela lançou o último dela em 2012, quando ela tinha 74 anos, né? Então a gente tem aí o mercado do corpo, até a venda dessas videocassetes, aliás, das fitas de videocassete, né? Com essas aulas muito forte, televisão, a mídia já influenciando muito. E aí a gente tem as supermodelos, né, que em 1990, a partir dessa questão do corpo magro, né, das mulheres, e aí isso foi ficando cada vez mais forte, as revistas eram muito fortes, uma quantidade de revistas, produção de revistas muito grandes. Hoje, o que tem de influência midiática pela internet era muito forte pelas revistas, até pouco tempo atrás, né? Então, as grandes marcas, né, é, usavam muito, né, essas questões das revistas e tudo mais. Então, foi ficando cada vez mais forte a questão da educação física. E aí foi se pensando o porquê, né, uma educação física na escola, nas academias, nas clínicas, aí depois surgiu treinamentos de vários tipos, funcional, crossfit, os body combat da vida, né, os bodies da vida, as ginásticas aeróbicas, usando, por exemplo, que em 2010 voltou-se muita questão do das lutas, as lutas vieram muito mais fortes aqui pro nosso Ocidente, né? O que é muito forte no Oriente, principalmente as lutas orientais, né? E aí o boxe, o Muay Thai, o Jiu-Jitsu foi criado aqui no Brasil, né? Depois o Krav Maga, tantas outras lutas que começaram a trabalhar não só com a questão da flexibilidade, da resistência cardiorrespiratória, mas também da agilidade, do equilíbrio, coordenação, né? E isso foi ficando cada vez mais forte e foi mudando a educação física com o passar do tempo. Hoje a gente tem uma educação física muito mais pensada, raciocinada, né? Acredito que perdeu-se muito também a prática esportiva nas escolas, as ginásticas que antigamente nas escolas, eu acho que eu esqueci de comentar, lá na década, no século em 1800, assim, a ginástica eram ginásticas nas aulas de educação física, né? Não, e depois foram incluindo os esportes, a educação física era realizada num canto, porque achava-se que podia se transmitir doenças, né? Na época ainda não se tinha muito estudo, e depois foi se vendo que foi dando mais espaço para o esporte, e hoje a gente tem tudo isso, né? A gente tem que falar um pouco de tudo, né? De ginástica, de esporte, de lutas, de danças, de brincadeiras de jogos que são a base de tudo no nosso corpo, né? Desde quando a gente é criança. E aí você tem, então, em 2010, a tendência aí de se ter um corpo também mais marcado, mais definido, com muita questão de suplementação, mercado do corpo muito forte, né? E até hoje, né? Nossa, já se passaram 11 anos desse advento novamente das lutas, e você tem aí uma questão, né, dos corpos muito
fortes. E aí, galera, o que que fica, né? O conceito, os conceitos como o bonito e o feio, tanto no que se refere à moda quanto ao corpo, sofrem diversas mudanças com o passar do tempo e também dependem da cultura local. Então, a gente pode ver que com o passar do tempo, né, todos esses períodos dependem muito, né, da a questão do que é bonito e feio. E para cada um de nós, hoje a gente sabe, cada um tem um gosto, né, somos diferentes, graças a Deus. Então, essa questão da cultura, do local, né, da sociedade, do modo como aquela sociedade se porta, convive, ela faz muita influência, né, nos padrões. O que a gente tem que aproveitar disso? Lógico, muita coisa se produz, a gente só tem que tomar cuidado com o consumismo, a gente tem que pegar o que é bom pra gente, né, aquilo que realmente vai fazer bem pra gente em vários sentidos, pra gente se sentir bem, tanto a questão das práticas saudáveis, quanto do nosso perfil, né, da nossa estética, que também é muito importante para nossa autoestima, mas não ter excessos, né, nem de exercícios em excesso porque podem causar danos. Teve muita gente que se machucou com muito exercício nessas fases em que o corpo era muito musculoso. Teve muita gente que usou muito produto inadequado e teve muitas consequências graves. E tem essas questões dos transtornos alimentares que a gente tem que pensar também, tomar bastante cuidado e buscar aquilo que realmente vai nos fazer bem para o nosso estilo de vida, não só para parecer bem para o outro, mas para a gente mesmo, né? Se a gente estiver bem com a gente mesmo, tudo fica melhor, né? E o bonito ou feio, qual é, né, esse conceito para cada um de nós? Né? A beleza é muito individual, né? E aí a gente tem que pensar nessas questões para não cometer excessos. E aí depois dessa explanação toda, aqui tem alguns modelos, né, das épocas, então vocês podem ver os corpos como eram, né, no Egito, aí na Grécia, aí tem as culturas, né? Então aí na dinastia Han, né? Tem na Itália, na Inglaterra vitoriana, né? Antes de 1837 a 1900, como era. Os anos 20 que a gente falou, né? Sobre a luta da mulher. Aí Hollywood, anos 60, aquela coisa magricela, né? Que começa a era das supermodelos, e aqui começam as academias realmente a aparecer em cada esquina. Aqui a gente tem uma questão complicada que já começam seus transtornos, né? As anorexias e bulimias da vida. Até hoje, né, essa questão da beleza pós-moderna, barriga chapada, pele mais bonitona, tratada, né, seios e bundas bem grandes, coxas, né, mais fortes, fortalecidas, definidas. Hoje tem muito essa questão da cirurgia plástica, mas não são só as mulheres, né, homens também buscam muito a questão de cirurgias plásticas, então Bom, aqui, pessoal, tem uma referência que vai me e eu vou colocar para vocês também dois vídeos que mostram a mudança, né, do cabelo, né,
praticamente uma vibe e vocês vão ver a tecnologia onde chega, né? E a gente, por isso a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente vê na mídia, o que a gente compra desse mercado do corpo, né? Que é muitas vezes acaba nos influenciando e não é real. Mas também tem as coisas bacanas, mas tudo tem que ser lido, pesquisado, procurar profissionais para não gerar nenhum problema. Beleza, pessoal? Obrigado por quem assistir a aula. Estou à disposição para só uma observação. Eu disse lá na pergunta pré-histórica, os homens eram fortes, capa de gordura corporal grande, mas também de força muscular pela questão do consumo da proteína, né, da carne, forma os músculos, tá? Então, só para complementar, que eu acho que eu deixei meio que falado da gordura, por ser forte, de consumo de gordura, mas na verdade é pelo consumo da gordura, por ter uma capa que o homem tinha naquela época, capa gordurosa mesmo, bastante gordura perto de hoje, e por não ter falado da carne, da proteína da carne que formam os músculos para deixar forte. Tá bom, pessoal? Então, um beijão, até!